Ao ouvir isso, o Mago Roxo fica surpreso, pois não entende como aconteceu se eles estavam na frente deles. Então, Han e Hanshai zombam de como os coreanos são fracos, algo que irrita o mago. Então, Han diz a eles que ele não deveria tê-la subestimado e passa a usar uma rajada de fogo em direção ao céu, o que deixa o feiticeiro confuso, pois não entende o motivo de usar aquele, acreditando que era para chamar ajuda. Embora confiante de que ele bloqueou a possibilidade de se teletransportar, tão confiante do grupo rota de fuga que o feiticeiro enviou seus homens, alegando que Hanshai estava mentindo, então o feiticeiro diz a Hanshai que ela deve aceitar sua oferta. Mas, como ela resiste, eles são forçados a apresentá-la com humilhação e desonra, que é pior do que a morte. Mas quando ele estava dando a ordem para atacar, uma voz grita para ele parar, o que paralisa o feiticeiro com terror. E depois disso, todos os soldados da guilda de Ka desmoronam de dor e exclamam que deve ser um ataque de estado. E alguém clama pelos curandeiros para agir rápido. O feiticeiro, em colapso, sabe que nem Han nem Hanshai podem usar técnicas como essa, então um dos soldados avista alguém no alto do monte, um grupo de soldados no topo da falésia. E o mágico reconhece a bandeira da guilda vindo do dragão dourado, e com eles veio o líder da guilda, o que o deixa horrorizado, além de se perguntar o que eles estão fazendo lá, porque aquela guilda estava em conflito com a guilda das irmãs Han. Então ele assume uma aliança entre a culpa chinesa e está ciente de que eles estão em perigo, porque estavam sob ataque de 300 homens contra menos de 40. Um dos dragões de ouro se apresenta como sendo o quarto lugar mundial, segundo em Ásia e primeiro na China. Ao ouvir isso, o mago fica atordoado e não entende o que aquela guilda está fazendo lá. Então, o feiticeiro acredita que Han os pagou para acabar com suas diferenças e criar esta aliança. Então ele diz que vai não desperdiçou sua chance. Então ele pergunta como o que ele está fazendo lá, mas com muita reverência, afirmando que eles têm nada contra ele, como confirma isso. Mas afirma que não pode deixá-lo tocar nas irmãs Carneiro. Então o feiticeiro pergunta a ele sobre o relacionamento deles. Han diz a ele que não é necessário e dá a eles duas condições para esquecer o que fizeram, além de aceitar qualquer guerra entre guildas. Mas diz a ele que se eles os atacarem novamente como covardes, eles serão eliminados. Então, o feiticeiro começa a ficar com raiva, porque não sabe o que fazer. Mas Hal pergunta se ele está pensando em fazer um inimigo contra os dragões dourados. Se fosse o caso, eles os eliminariam ali mesmo. E quando o feiticeiro estava prestes a concordar com as condições, aparece um cara que coloca todos os outros em alerta e o chama de Berserker. Ele parece vir contra eles. Todo esse Berserker é o terceiro mundial. E depois de perguntar por que eles não se incomodaram com ele quando ele caça, então ele os culpa por eles e começa a atacá-los enquanto se transforma em um lobo, percebendo que o Varlock aproveita a oportunidade e parte para o ataque, tentando matar as irmãs Han e forçando-as a recuar. Enquanto isso, Leia esperava que seu primo respondesse, mas começa a se preocupar porque queria perguntar a ele sobre o NPC Sobrancelha. Então ela desiste de esperar e vai perguntar aos outros NPCs. Quando Leia chega a um bar em busca de informações, ela descobre o que está acontecendo no desfiladeiro, onde a guilda de Kai, a terceira colocada, está lutando contra as irmãs Han, a quarta colocada. Ela também descobre que os dragões dourados estão sendo exterminados, levando Leia a assumir que a guilda de seu primo foi pega na luta. Embora ela tenha certeza de que seu primo ainda está conectado, em questão de segundos eles se desconectam e os logs do soleil são executados. Leia decide perguntar ao primo o que aconteceu, chamando-o de Kate. Parece que ele está um pouco deprimido e alega que os jogadores do ranking mundial são assustadores demais. Ele recomenda que Proto suba de nível se não quiser se machucar, pois eles também irão atrás dele. Depois disso, ele se despede e diz que vai dormir, mas Leia não consegue dormir. Ela precisa de respostas, então ela acessa a internet para saber mais sobre o ataque. Ela encontra um vídeo da luta e vê como o Berserker elimina um jogador após o outro. Ele também ataca a irmã Han, mas ela consegue se proteger com uma barreira de Hanshai.
No entanto, a força do Berserker é tanta que ele passa pela barreira e aparentemente acerta uma das irmãs, algo que Circa não conseguiu fazer ao tentar quebrar a barreira de Hanshai. Frustrado com o quão irritantes os asiáticos são, o Berserker deixa a irmã Han presa e se prepara para atacar outros jogadores asiáticos. Kate chama os tanques para proteger o mestre da guilda, mas o Berserker consegue destruí-los com um único golpe, o que assusta K. Enquanto o lobisomem continua sua caçada, ele estava prestes a absorver a energia de um jogador quando Hal intervém e dá um chute que faz o lobisomem voar. Isso deixa todos surpresos com a audácia de Hal em desafiar o lobisomem, chamado Agrome, para uma luta. Agrome se levanta sorrindo e a luta entre ele e Hal começa de forma frenética, com uma troca mútua de golpes em uma velocidade tão alta que os outros jogadores não conseguem acompanhá-los com os olhos. Enquanto isso, o feiticeiro roxo tenta aproveitar a oportunidade para ir atrás das irmãs, mas a barreira de gelo de Hanshai lança lanças de gelo em sua direção. No entanto, um cara consegue avançar no meio dos ataques de gelo e chegar quase na frente das irmãs, mas é imobilizado por alguns galhos de gelo. O cara estava analisando a situação quando percebe que está sendo pago mal por isso. Os galhos soltam sua espada e ele estava pensando em enfrentar a quarta colocada com combate à distância, mas em segundos Howe aparece ao lado dele e o chuta, fazendo-o recuar. Kai vê a situação e entra em pânico, tentando acertar o cara, mas K surge e consegue parar o chute. Embora ele saiba que não vai resistir a outro ataque, ele agarra o cara e tenta fugir, mas Howe não pretende deixá-los escapar. Nesse momento, Agrome chega pronto para recomeçar a batalha. K consegue se refugiar com seu colega e pede a ele que aguente, pois irá rapidamente procurar os curandeiros. No entanto, nesse momento ocorre uma explosão nas costas de Kai, e Hal aparece atirado para fora e bate na parede. Kai olha com espanto e, de maneira dominante ou imponente, dá uma gargalhada rabugenta. Com muita firmeza e postura, ele diz a eles que, por causa deles, não tem sangue suficiente. Então ele ordena que eles compensem isso, assustando-os e os mandando ficarem de guarda. Mas o Berserker desarma Kai com um golpe que quebra sua defesa e, em seguida, o agarra violentamente pelo pescoço. Kai está perdido, pois não tem mais habilidades e não pode se defender. Paralisado de medo, ele vê o Berserker preparar sua espada e, sem dar outra chance, ele é eliminado de forma dolorosa. Alguém informa que Agrome é um gigante de nível 260 capaz de se transformar em um lobisomem. Essa transformação reduz sua vida, mas graças à capacidade de absorver a vida dos monstros e eliminar jogadores, ele pode resistir. Leia se sente inferior, pois está apenas no nível 26 e mal consegue sobreviver. Ela também está ciente de que não será capaz de lidar com alguém como o Berserker. Fica impressionada ao ver que seu primo, que está quase no nível 200, não conseguiu nem se defender adequadamente. Dar a ele alguma batalha, além de acreditar que ele deve ter sentido isso extremamente doloroso, considerando o quão bom cara ele é, primo, ele não pode tolerar que ele morreu de uma forma tão dolorosa, então ele jura matar o Berserker. Então ele decide se conectar ao jogo para subir de nível como um louco e atingir seu nível logo. As irmãs Han ainda estavam dentro da barreira de gelo, ouvindo os gritos do lado de fora. Han se pergunta o que está acontecendo e como. Então ele culpa tudo em Agrome e especula que Hal teria resistido 1 a 1 contra o Berserker. Dada a situação, ele considera propor isso a Hanshai, mas o último estava conjurando um ataque ou algo assim. E depois de se desculpar, Hanshai pede que ele morra. Han desmaia e diz a ele que é melhor do que morrer nas mãos daquele louco, mas pede a ele para eliminá-los todos depois que as lanças de gelo começarem a atirar, congelando e desintegrando todos os jogadores que tocam. Então o Berserker fica animado, enquanto Hanshai continua seu ataque. O aterrorizado feiticeiro roxo ordena que alguém pare. No entanto, Han afirma que é tarde demais e Hanshai está atacando em todos os lugares, eliminando 1 a 1 os jogadores. Han se despede de Hanshai. Enquanto isso, em uma vila, em um bar, alguém pede para o Proto voltar outro dia. O Proto vendeu os gadgets que ele coletou na outra vez e tem 4 ouros.
Mas ele é encontrado pelo capitão da caça ao urso e ele o reivindica por todo o ódio que caiu por causa dele. Ele ordena que ele devolva todas as armas. Então o Proto diz a ele que ele ganhou legalmente a queda do urso e ele não tem como saber de quem são as coisas. Tão irritado, ele pede para ela calar a boca e dar o fora. O cara apela para o seu guilde, Phil Lyra, com medo. Então Leia diz a ele que não e diz a ele que se ele não deixar, ela vai chamar as noites sagradas.